Como vocês sabem, levamos já uma pausa bastante prolongada na sequência dos estudos que estamos fazendo das doutrinas, aquelas doutrinas capitais do Evangelho. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a penúltima dessa lista que nós fizemos das doutrinas do Evangelho, ok? A penúltima, não é a última ainda. E essa penúltima se chama... Alguém pode ler isso? Huiotesia. Huiotesia se traduz na nossa língua como adoção. Adoção. Quantos adotados temos aqui? Adotados? Ok, tá bom isso, né? Gente, a palavra huiotesia significa, presta atenção por favor, aqueles que estão anotando, depois eu vou pedir vocês que me ajudem com a leitura de alguns textos, ok? A palavra huiotesia significa ser colocado na condição de filho quando não se é naturalmente. Ser colocado na condição de filho quando não o é naturalmente. É uma definição simples, eu creio que vai muito em linha com o que nós entendemos pelo termo adoção, mas é muito importante entender que isso é uma doutrina nas Escrituras. É uma doutrina extremamente importante, como todas as demais, não? Outra coisa importante que eu queria mencionar para vocês, essa doutrina tem um caráter um pouco diferente das outras. Em que sentido? No Antigo Testamento, não existe uma palavra que traduz adoção. É interessante que o termo adoção não existe, o conceito não existe no Antigo Testamento. A razão talvez é muito simples, porque o povo de Israel, desde sempre, no passado especialmente, era muito marcada essa identidade deles, essa identidade tribal, né? Essa identidade de clã, no qual, quando uma pessoa ficava órfã, ou quando havia uma necessidade de uma pessoa que estaria talvez abandonada, seja criança ou seja adulto, não importava, geralmente os parentes assumiam aquela responsabilidade automaticamente. Então não existe, em termos formais, não existe o conceito de adoção no Antigo Testamento, mas sim o fato da adoção sim existia, ok? Agora, existem outros fatores interessantes relacionados com isso, que nós precisamos também estar vendo. A modo de exemplo, e para os que estão aí anotando, em Êxodo capítulo 2, no versículo 10, vocês se lembram da história de Moisés, que a filha do faraó encontrou Moisés flutuando numa cesta pelo rio, pelo Nilo, e esta mulher tomou aquele bebê, Moisés, e adotou como filho dela, entende? Então vemos o fato da adoção lá no Antigo Testamento, mas não a formalidade ou doutrina, não olhado como mandamento sequer, nem sequer como mandamento no Antigo Testamento. Outro exemplo que também temos é no livro de Esther. Vocês sabem que existe um livro na Bíblia chamado Esther? Espero que sim. Esther era uma judia, uma moça muito bonita, e ela foi adotada pelo seu primo, que era mais velho, era muito mais velho, então ele adotou Esther, que depois chegou a ser a rainha do Império Medo-Persa, junto ao seu marido. Então aí tem toda uma história de livramento aí do povo de Israel, mas isso não é o tema agora. Mas sim mencionar que o primo dela, Mordecai, adotou a Esther como filha, sendo que eram primos na realidade. Então aqui vemos uma relação de parente, como se diz, de parente
e como parente assumiu essa responsabilidade. Também vemos em Gênesis capítulo 48, versículo 5, vemos que quando Jacó chegou a Egito, seu filho José era governante do Egito naquela ocasião, e dado o momento, ainda estando José em vida, Jacó adotou 2 netos dele, que são Efraim e Manassés, que depois chegaram a ser uma das 12 tribos de Israel. Então, ele adotou Efraim e Manassés como filhos, Jacó. Então, são situações que aconteciam na história do povo de Israel. Outra coisa interessante, muito interessante, encontramos em Oséias, capítulo 11, versículo 1 e 2. Alguém pode ler esse texto, por favor? Quero fazer um comentário com respeito a isso. Oséias, capítulo 11, versículo 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam assim, seriam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens da escultura. Interessante que o povo de Israel, toda a nação de Israel, tinha consciência de que eles foram eleitos como filho de Deus. É interessante que fala como filho, não como filhos no plural, senão como filho de Deus. E Oséias, o profeta, diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Logicamente faz referência à grande libertação que houve da escravidão do Egito pelo povo de Israel. Esse texto está fazendo referência a isso. É mais interessante que Deus chama a Israel, o seu povo, meu filho. Meu filho. Agora, vemos que é interessante essa figura, porque é exatamente essa figura que Deus vê na pessoa de Jesus Cristo em relação à igreja. Deus chama a Cristo como meu filho. Agora, a igreja é o povo de Deus, mas é o corpo de Cristo. Então, quando Deus pode hoje chamar a pessoa do seu filho Jesus Cristo, como incluindo todos os redimidos, incluindo todos aqueles que foram adotados filhos de Deus. Então, Deus facilmente pode dizer: Cristo, eu amei o meu filho, e o tirei do mundo e vou levá-lo comigo. É por isso que muitas vezes você nos escuta falando: quantas pessoas entram no céu? Uma. Quem entrou na terra prometida lá no passado? O Filho de Deus. Quem é? Israel. Quem entra no céu? Jesus Cristo. E todo o povo de Deus vai dentro do corpo de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Entende? Essa é a figura, é uma figura interessante que nós encontramos na Bíblia. Havia outra razão importante. Gente, havia outra razão importante que naquela época, inclusive, não somente naquela época que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, mas também, inclusive, durante o tempo de Cristo, prevalecia uma realidade entre as nações que rodeavam e que influenciava ao povo de Israel. Uma das coisas que caracterizava era esse povo pagão, era que eles tinham sua própria mitologia. A mitologia mais famosa para nós é a mitologia grega, não é? Essa mitologia, em realidade, significava que havia muitas pessoas que eram consideradas pessoas enigmáticas, eram heróis, que eram filhos de um cruzamento entre um Deus e um ser humano. No caso dos gregos, por exemplo, você tem pessoa como Hércules, né? Como Teseu, que matou o Minotauro, Enéas, Aquiles, são todos homens que se destacaram na história, segundo a mitologia, e eles eram
foram concebidos pela união entre um Deus do Olimpo com um ser humano. Então, todas essas nações pagãs, eles tinham sua própria mitologia. Isso vem desde os países nórdicos, passa pelos cananeus também, e também passa pelos egípcios, que eram vizinhos do povo de Israel. Por exemplo, o grande faraó, ele era considerado o Horus vivo, não? O Horus vivo, que era o filho do deus Ra, o filho do deus Sol. Isso tem muita implicação isso em todas as 10 pragas do Egito. É um tema que a gente já viu e com certeza vamos seguir vendo mais adiante. Mas é interessante que todas essas nações tinham esse costume, tinham essas crenças de que existiam pessoas destacadas que eram filhos de deuses misturados com seres humanos. Isso era muito comum desde sempre na história. Então imagina, de repente chega o povo de Israel na terra prometida, dizendo que eram filhos de Deus, todos eles eram filhos de Deus. Isso colocaria o povo de Israel numa situação bem complicada, realmente bem complicada, porque isso eram crenças pagãs. Então Israel nunca foram conhecido a nação de Israel com essa expressão ou com esse tipo de crença mitológica, né, de que são filhos dos deuses com seres humanos. Mas esse é um problema. Logicamente é um problema, porque mais adiante nos enfrentamos com essa realidade. Porque hoje, imagine, em pleno século XXI, pessoas estão dizendo que são filhos de Deus. É quase uma loucura para muita gente que alguém possa dizer que hoje são filhos de Deus. É algo hoje praticamente inaceitável para a grande maioria da nossa sociedade. Então, queridos, existe um elemento nisso que tem que ver no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo. Entre todos os apóstolos, foi o único apóstolo que fala e que ensina essa doutrina no Novo Testamento. Ele foi o único apóstolo que utilizou a palavra adoção como doutrina. É interessante que vemos apóstolos como João, como Pedro, eles falavam o mesmo sentido, eles davam na sua linguagem o mesmo sentido da adoção, mas eles nunca utilizaram o termo adoção. O que eles utilizavam em realidade era palavras como fulano gerou a fulano. A palavra geração, o que são nascidos de, foram gerados por. E entra também a doutrina aqui que vai intimamente relacionada com a adoção, que é a doutrina da regeneração. Porque geração ou regeneração tem que ver com ser concebido. Alguém que foi concebido. É importante também lembrar isso. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13... Alguém pode ler o texto, por favor? João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui encontramos a mesma figura. Foram feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. Quem foram feitos filhos de Deus? Aqueles que não eram filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. 1 de João também, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Alguém, por favor, lê. De que imenso amor nos tem concebido o Pai,
a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Somos chamados ou somos tratados como filhos de Deus. Este foi o resultado da expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas. Fomos chamados filhos de Deus quando não éramos filhos de Deus. E hoje somos tratados como filhos de Deus quando não éramos filhos de Deus. E vamos ler um texto mais que está em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 e versículo 23. Por favor, alguém lê. E se invocais por Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas ainda Tendo gerados por semente incorruptível da palavra de Deus, sendo gerados. Estamos falando aqui de concepção, de conceber filhos. E em realidade é o que acontece na nossa relação com Deus por meio de Cristo, é um caso de concepção. Queridos, é uma doutrina sumamente importante que precisa ser enfatizada hoje, nos nossos dias, como nunca. Porque tem muita gente hoje que frequenta a igreja, são membros de igrejas e desconhecem totalmente a natureza da doutrina da regeneração, do novo nascimento, de ter experimentado o novo nascimento, de ser concebido por Deus, concebido por obra do Espírito Santo, como filho de Deus. É uma realidade, é uma triste realidade, que tem muitas pessoas, na verdade, confundidas espiritualmente. Jesus, como já sabemos, Jesus já falou em forma enfática que sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento. É interessante também que Paulo utiliza, quando ele fala da doutrina da adoção, ele utiliza a figura legal, digamos, o procedimento legal da adoção no Império Romano, como se fazia. Tem vários elementos interessantes, as leis romanas com respeito ao tema da adoção. Os romanos eram muito fortes nesse tema, o tema da adoção. Era muito interessante. Por exemplo, para dar uma ideia para vocês, a situação legal de um filho dentro do Império Romano, em tempos do Império, não era muito diferente a situação desse filho que a situação de um escravo. Olha bem, a situação de um filho de qualquer família, a situação dele não era muito diferente da situação de um escravo. Ainda que essa situação desse filho poderia variar de acordo com a disposição do pai. Poderia variar. Agora tem um segundo ponto que eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui tem uma figura. Ainda que um filho era herdeiro do Império Romano, por disposição paterna, o pai, em certos casos, poderia transferir esta filiação para outro. Olha bem. Inclusive, o pai poderia mandar matar o próprio filho. Eram situações que aconteciam. Que um filho, de repente, ele era rejeitado como filho. E esse mesmo pai que rejeitou o filho natural, ele podia chegar e adotar um escravo para ser filho dele. E ser o herdeiro, porque sendo filho, se converte automaticamente em herdeiro também.
Enquanto esse mesmo pai podia, por alguma razão, uma razão X, ele poderia estar mandando matar o seu próprio filho natural. O que lembra vocês? Hã? Hã? Curiosamente, foi o que aconteceu em relação ao Pai e a Jesus Cristo. O Pai mandou matar o seu filho. Seu filho real, o seu filho natural, o seu filho unigênito, o único com aqueles genes, o herdeiro legal, por direito, eterno. O Pai mandou matar, e sabe o que ele fez? Adotou um escravo. Adotou escravo. É interessante. Dá para poder imaginar porque Paulo ele utilizou esta figura das leis romanas com respeito ao tema. Outra coisa interessante, e eu quero que vocês prestem atenção porque eu quero ouvir o comentário de vocês nisso. Um filho adotado, segundo a lei romana, olha bem, era considerado da mesma maneira que o filho nascido na família. Um filho adotado, ele era considerado completamente da mesma maneira que aquele filho nascido na família. Em que faz pensar você nisso? Pedro, o que faz você pensar sobre isso? Um filho adotado, segundo as leis romanas, era considerado da mesma forma que um filho nascido na família, com todos os direitos e responsabilidades. Isso é mesmo assim, a representação do que aconteceu com Cristo, né? Ele dando o lugar dele para nós, a gente foi tratado por Deus como um verdadeiro filho, que é ele. Exatamente. Justificação. Essa é a doutrina que nos lembra, certo? Quando falamos disso, é algo quase incompreensível para a mente humana, não? Que Deus, uma vez que somos redimidos pelo sacrifício de Cristo, Deus nos trata, nos ama, olha bem, nos ama na mesma dimensão em que Ele ama o seu próprio Filho Jesus Cristo. Para nossas mentes é algo inaceitável. Mas, queridos, isso é o que a Bíblia ensina. E segundo o texto que foi lido pela Michelle no começo da reunião, e o texto que vamos voltar a olhar, nós somos não somente redimidos, fomos comprados, depois de ser escravos, fomos feitos filhos e herdeiros de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, compartilhamos a glória eterna com Cristo. Também é algo inaceitável para a mente humana. Como é possível que nós tenhamos o mesmo destino de Cristo, sendo Cristo quem foi, quem é, e sendo nós quem fomos e quem somos hoje? Para nossa mente racional é algo inaceitável que Deus possa dar o mesmo tratamento a você que Ele dá ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas isso é o que a Bíblia nos ensina. E, queridos, nisso consiste a doutrina da adoção no Novo Testamento. Sempre vai seguir sendo uma luta para nós, para nossa mente. Entender e aceitar essa realidade que parece bom demais para ser verdade. Como é possível, Pedro, como é possível, Fabrício, como é possível, Silas, que Deus possa olhar para você e falar, você é tão Jesus Cristo como Jesus Cristo original. Você é tão querido, tão amado, você é tão herdeiro meu, é tão filho meu, como o próprio Jesus Cristo. Queridos, hoje, isso é algo difícil de entrar na nossa cabeça, mas eu quero que você entenda isso. Se você entende isso, se você não entende, se você gosta disso, se você não gosta, mas se você é um redimido, foi comprado pelo sangue de Cristo, essa é a sua posição diante de Deus hoje. E espero realmente que Deus possa trazer muita revelação sobre isso na tua vida.
Porque é algo tremendo. É algo tremendo isso. Stephanie, você quer fazer uma pergunta? Como que a parte de tratamento eu consigo ver, mas essa parte de amar, gente, como ele ama a Cristo, como ele te fez? Isso é uma loucura. Uma bendita, abençoada loucura. Isso. Está lá no capítulo 17 de João. Isso. Ok? Gente, vamos seguir. Outro ponto interessante, de acordo com a lei romana de adoção. O filho adotado, olha bem, gente, presta atenção nisso. Eu quero que alguém me comente isso em relação à nossa relação com Cristo. O filho adotado já não podia ser herdeiro do pai biológico. Um filho adotado, segundo a lei romana, ele não podia mais ser herdeiro do pai biológico. Eu quero um comentário de alguém com respeito a isso, em relação a Cristo e a nós. Bom, eu vejo, por exemplo, no texto que você leu em João 1, quando fala que eles o direito, a palavra que aparece é potestade, né? Que é um direito legal. Eu entendo que Satanás já não tem nenhum direito legal sobre aqueles que eram seus. Exatamente. Por isso, não é mais ser mais a herança. Quem é o pai biológico do pecador? E quem mais? Adão. Os filhos de Adão. Ser filho de Adão na Bíblia, querido, presta atenção nisso. É algo que você não pode dissociar. Na Bíblia, segundo a doutrina, frente ao Evangelho da cruz de Cristo, ser filho de Adão automaticamente é ser filho do diabo. Exato, que bom que a Juliana lembrou isso. Foi cortado todo o laço quando Cristo comprou você, quando Cristo me comprou pelo seu sangue. Ele falou, eu compro você com meu sangue, mas você também morre a tua vida anterior. Você morre na cruz comigo a tua vida anterior. Tudo morre, todo o teu passado morre. Toda a maldição que te acompanhou, todo vínculo com Adão, toda a herança maldita de Adão morre e se corta na cruz quando você morre comigo, disse Jesus. Todo vínculo, todo direito que Satanás tinha sobre a sua vida, todo direito que tinha os demônios sobre a sua vida, você corta, se termina, você morre contigo naquele momento que você morre na cruz comigo. Queridos, essa é uma parte essencial da mensagem do Evangelho. Não sei se vocês captam a importância de que esse Evangelho siga sendo pregado, porque muita gente anda enganada com respeito a essas coisas. Temos abundância de textos bíblicos que afirmam e reafirmam essas doutrinas. Nós não podemos mais ser herdeiros daquele que foi nosso pai no passado. Uma vez que nós passamos pela cruz de Cristo, já não temos mais nenhum vínculo. Quando você foi colocado na cruz juntamente com Cristo, quando você estava morrendo com Cristo naquela cruz, se havia um cordão umbilical que ligava você a Adão, se cortava, porque Adão caído não entra dentro do corpo de Cristo, porque no momento que você morre com Cristo na cruz, aquele é o momento que você é incorporado ao corpo de Cristo. E naquele momento todo o vínculo que você tinha da natureza de Adão se corta. Você não pode ser filho de Adão e ser filho de Deus ao mesmo tempo. Você não pode ser filho do diabo e ser filho de Deus ao mesmo tempo. Frente ao Evangelho de Cristo, isto é inaceitável. A palavra de Deus é categórica frente a isso. Por isso, de alguma forma, eu creio que o diabo tem escondido do povo que hoje crê sinceramente em Deus, tem escondido a importância e a natureza da doutrina da regeneração. Passaram muitos anos, querido, depois que eu nasci, depois que eu me converti, passaram anos, até que eu entendi, ouvi pela primeira vez que era importante que eu morria com Cristo na cruz.
para ser ressuscitado a uma vida transformada. Passaram anos. E isso que eu estava com a mão na massa. Eu estava trabalhando em missões. E hoje eu me pergunto e me preocupa quantas pessoas que não tiveram essa oportunidade que eu tive. E ainda tendo essa oportunidade, eu estava cego frente a esta realidade. Ninguém pregava isso. E sabe o que? Eu desafio você. Ninguém está pregando isso hoje. O diabo tem feito um trabalho de joalheria escondendo essa doutrina tão fundamental. A importância de ser concebido de novo para ser filho de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entender coisa nenhuma sobre Deus. Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. E não estamos falando de entrar no céu, estamos falando de ser filho de Deus, ser parte do reino agora, de agora para sempre. É importante. Já não temos parte com o diabo não tem parte conosco, se é que o sangue de Cristo tocou a sua vida. Outro ponto interessante da lei romana. Uma vez adotado, preste atenção, uma vez adotado, segundo a lei romana, as dívidas passadas eram automaticamente canceladas. Quando uma pessoa no Império Romano ela era adotada por outra família, todas as dívidas dela eram canceladas, eram anuladas, todas as dívidas dessa pessoa. Porque ela começaria a ser parte de uma nova identidade familiar. É muito interessante. Parece coincidência, não? Não, mas estamos falando do Império Romano, gente. Aquilo ali, a lei romana era forte e a consequência era a morte. Já não se trata de prender e depois ser solto pela Corte Suprema, não. Entende? A coisa era forte mesmo, era a pena de morte, o tema da lei romana. Então, a pessoa entendia-se que a pessoa que estava sendo adotada estava vivendo e estava numa situação precária, por isso precisava ser adotada. Então, está falando das dívidas dessa pessoa. Gente, presta atenção. Está falando da dívida destas pessoas que eram adotadas. Se você pensa uma pessoa adotada hoje, você acha que ele precisa ser adotado se ele é milionário? Não, vai ter muita gente querendo adotar ele, pode ter certeza disso. Mas ele acha que se ele não precisar, você acha que ele vai querer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é importante entender isso. O que é que lembra você? Josi, o que é que você se lembra disso? Que a pessoa adotada, as suas dívidas eram anuladas. E quem faz para você pensar nisso em relação ao Evangelho? O que aconteceu com a gente, né, Paulo? Uma vez que a gente era adotado por Cristo, Deus, todo o nosso passado ficou para trás. Exato. Aí o que eu estava falando, assim, só tem uma diferença, porque a nossa dívida foi paga, né, na cruz de Cristo. Exato. É interessante que isso está em Colossenses, querido. A doutrina que afirma isso que estamos falando está em Colossenses capítulo 2. Olha bem. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Do versículo 8 para frente. Que ninguém os venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Leia-se psicologias, filosofias e qualquer outra coisa que termine em ogia. Ok? Porquanto nele, diz, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Aquilo que mencionou a Juliana.
a natureza de Adão se termina, queridos, na cruz do Calvário. Lembre-se que o maior problema, a herança mais maldita que o homem arrasta da parte de Adão, justamente essa natureza caída, essa natureza corrompida, depravada. O que a Bíblia afirma isso, não importa o que o ser humano pense sobre isso, é o que a palavra de Deus afirma. Diz que no despojamento do corpo da carne, fomos circuncidados em Cristo, que quer dizer, foi cortado e lançado fora. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora presta atenção nos últimos versículos, até o 15. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo, olha bem, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o texto que fundamenta o que eu acabei de explicar para vocês. A dívida nossa de pecado, de uma vida licenciosa que vivíamos no mundo sem Cristo. Toda demanda e exigência, lembre-se disso, não se trata simplesmente do pecador viver uma vida licenciosa, da qual ele é protagonista. O que ele esquece é que existem seres que estão ligados espiritualmente a ele, que puxam, que tiram, que exigem e que cobram. Adão segue cobrando. E sabe quem é o que anda, que exerce e executa a cobrança? O próprio diabo. É o que cobra a dívida com Adão. E isso foi cancelado por meio do sacrifício de Cristo e na vida daqueles que morreram com Cristo na cruz do Calvário. E foram ressuscitados a uma vida nova, transformada. O primeiro elemento que muda nessa com respeito à nossa família natural, a primeira coisa que muda é que você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é a minha família? Essa é a pergunta que a primeira pergunta que você tem que fazer é essa: quem é a minha verdadeira família? Eu gostaria de passar a eternidade com as minhas irmãs consanguíneas, mas nenhuma delas é convertida. Nenhuma delas. E o laço que eu tenho com minhas irmãs, com meu pai, com a minha mãe, termina aqui. Mas se você é redimido como eu vou ter que ver, Pedro, eu vou ter que ver a sua cara feia pelos milhões e bilhões e trilhões de anos. Mas vai ser uma cara bonita, pode ter certeza. Mas vai ser uma cara bonita que vai ser com o corpo glorificado, tá? Gente, é importante entender isso. Gente, com os irmãos, o laço de sangue, presta atenção nisso, o laço de sangue no sangue de Cristo, não existe um laço de sangue superior a este. Pode parecer estranho para nós, muito estranho, talvez difícil para certas culturas, mas não existe uma família superior à família em Cristo. Não existe um sangue superior que o sangue de Cristo, que une pessoas. E a prova, a evidência disso, é que essas pessoas existirão para sempre como irmãos. Para sempre. Eu sei que isso vem em contra de um montão de tradições culturais
Laços familiares, dependendo do tipo de cultura que somos, os laços familiares são demasiado fortes. Mas uma coisa eu posso afirmar, sendo estritamente bíblico para você. Os que são redimidos de Cristo aqui dentro desse lugar, essa é a sua família. Não, por nenhum motivo isso significa que nós desprezamos, não significa que nós somos negligentes com a nossa responsabilidade, porque o mesmo que nos ensina isso, o mesmo que fez acontecer isso na Bíblia, é o mesmo que disse que devemos honrar a pais e mães. Então, os princípios de Deus nenhum princípio de Deus violenta o outro. Ok? Nunca. Isso nunca acontece. Curiosamente, olha bem, curiosamente, aquele que é redimido, que é verdadeiro filho de Deus, dentro de uma família consanguínea temporal, é o que mais honra seus pais que os outros. É o que mais ama, é o que mais honra, é o que mais respeita aos seus pais. Não aqueles podem estar vivendo, os outros podem estar vivendo, pegado com pai e mãe, podem estar vivendo ali com eles. Mas são motivo de desonra e de vergonha muitas vezes. Entende o que eu estou dizendo? Esta realidade se expressa desta forma, queridos. É inevitável. Eu penso que você que tenha irmãos, parentes que não são cristãos, que pense por um momento, eu estou pensando na minha família. Esta é a realidade de Deus, plasmando e afetando os nossos laços familiares. Agora, tudo isso precisa chegar às nossas vidas por meio da revelação, que se encarne essa verdade em nós. E que vivamos pela fé, vivamos segundo o que Deus disse, e não segundo aquilo que a nós nos parece correto. Seguimos. Outro ponto interessante com respeito à lei romana. Para a família antiga, olha bem, para a família antiga dessa pessoa que foi adotado, essa pessoa estava morta. Queridos, se tem uma notícia boa que você pode receber, é que o diabo possa dizer que você está morto para ele. Eita coisa boa, gente. Se tem uma coisa boa que você pode ouvir de algum endemoniado por aí, é o espírito, o demônio que está naquela pessoa dizer para você que te odeia, que quer matar você, quer destruir você. É a melhor coisa que você pode ouvir. Porque isso implicitamente está querendo dizer o seguinte: eu tenho uma razão para odiar você. Eu tenho uma razão pela qual eu preciso destruir você. Seria terrível, querido, se você ouvisse de algum demônio dizer para você, eu te amo. Seria a pior notícia que você poderia ouvir, é que um endemoniado fazendo algazarra chegar para você assim, eu te amo, eu gosto tanto de você. Querido, você está em sério problema se um demônio disse isso para você. Graças a Deus, até agora, todos os que eu tenho enfrentado me dizem que querem me matar, querem me estraçalhar, querem me pulverizar. Graças a Deus. Entende? Porque assim é. Para ele, você tem que estar morto. Entende? Assim como aquele que está separado de Deus, para Deus, aquela pessoa está morta. Da mesma forma, do outro lado, é uma questão espiritual. Aqueles que são redimidos de Cristo, eles têm que estar mortos para o diabo. E o diabo tem que saber isso, não somente você. Estamos mortos para o diabo e estamos mortos para Adão. Temos que entender que Deus concebe, olha bem, isso é muito importante. Dentro da pergunta da Renata, isso é muito importante. Deus, ele não existe em função da nossa temporalidade. Olha bem o que eu estou dizendo. Para Deus, só existe um eterno presente. Olha bem o que eu estou dizendo. Ele criou a temporalidade em função de nós. Mas Deus, ele só intervém em uma ação soberana em nossa temporalidade. Ainda que ele é o autor e criador da cronologia, do tempo, dessa era temporal nossa. Ele é o criador disto. Ele é o que sustenta e mantém essa cronologia nossa. Mas ele não está restringido a essa cronologia. Ele vive um eterno presente. Gente, é muito importante entender isso. Um eterno presente.
É por isso que o cara passa 40 anos como cristão verdadeiro. Depois se apostata, e ele diz, Senhor, o Senhor se lembra? Eu sou apóstata, mas o Senhor se lembra que eu passei 40 anos servindo o Senhor? E Deus fala assim, eu não te conheço. Nunca te conheci. Aquilo vai dar sair, como diz, fumacinha preta na cabeça do cara, porque o cara não vai entender nada. Mas Deus, Ele está falando em função da sua eterna presença. Para Deus não existe. Deus não está restringido à nossa temporalidade. Para Ele tudo é um eterno presente. Quem é Ele 5.000 anos no passado? Ele é, Ele não foi. Ele é 5.000 anos no passado. Quem é Ele 5.000 anos no futuro? Ele é, Ele não será. Não sei se me entende. É por isso que o tema da apostasia precisa ser entendido nesse contexto. Quando Jesus fala, nunca te conheci, o cara fala, quê? Como que nunca me conheci? Eu passei 40 anos servindo ao Senhor. É delicado o tema. Muita gente não entende isso. Muita gente não tem ideia do que estamos falando aqui. Exato, exatamente. Imagina, as 10 virgens, elas tinham as lâmpadas, elas tinham azeite. As 10 tinham a luz delas, estava acesa. E de repente se acabou. E vem Jesus e disse, eu não conheço vocês. Como que não? Se a gente não compreende isso, que Cristo, Ele é o eterno presente, se não compreendemos o que significa isso, esses textos nunca poderão ser compreendidos. Nunca. Em Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, versículo 1 ao 7, Gálatas 4, 1 ao 7, eu tomaria facilmente esse texto como base de toda essa temática que nós estamos falando aqui. Tiago, você tem o texto aí? Não? Você pode... Gálatas 4, de 1 ao 7. Você pode ler, por favor? Gente, presta atenção na leitura, por favor. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha bem. Escutaram o que o Tiago está lendo aqui? Sim. Enquanto o herdeiro é menor, nada se difere do escravo. Aquilo que eu mencionei para vocês nesse momento. Embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também se tornou herdeiro. E por ser filho, também, Deus os tornou herdeiros. E a adoção está mais do que clara nesse texto, queridos. E essa adoção consiste, olha bem, em que o Espírito de Cristo, o seu Filho, foi colocado dentro de nós. O Espírito de Cristo é a garantia dessa adoção, do fato que nós somos feitos filhos de Deus. Nenhum ser humano, nenhuma religião, nenhuma autoridade espiritual jamais poderia provocar isso. Isto tem que ver exclusivamente com uma decisão, vontade e soberania de Deus. Se Deus não faz isso na vida de uma pessoa, é impossível que essa pessoa seja filho e herdeiro de Deus e que seja cristão. Por isso nós temos, eu oro para que nós recebamos maior revelação e entendimento disso. Por quê? Porque isso significou que em algum momento Deus parou, olhou você, querido. Conheceu você do passado até para o futuro. Tudo que você era, é e foi e será. Ele olhou para você,
apontou o dedo sobre você, chamou você pelo nome e falou: eu quero você como filho meu. Vontade de Deus. Muitos não terão esse privilégio. Facilmente você pode dizer que é escolhido entre milhões. Não porque você seja especial. É porque Deus tem um motivo. Exatamente. Nós temos que entender que nós não somos, o ser humano não é o alvo de Deus. Isso eu sei que provoca até urticária e sarampo e no religioso, na mente religiosa. O homem não é o alvo de Deus. Porque se o propósito eterno é que você seja formado à imagem de Cristo, para que lá na frente você seja idêntico a Cristo, então o alvo de Deus é Cristo, não você. Porque propósito eterno significa menos de você e mais dele. Portanto, não somos o alvo de Deus. É o próprio Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, todas as coisas. Tudo. Sigamos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Era parte do texto que a Michelle leu no começo da reunião. Romanos 8, do 14 ao 17. Alguém com voz forte e clara, de solteiro feliz, vai ler isso pra gente. Significa que Tiago não pode ler. Não é solteiro, não. Mas é feliz. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste do espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, lembre-se sempre disso. De escravos a filho e herdeiro. De escravo a filho e herdeiro. O Espírito de Cristo, do verdadeiro Filho de Deus, colocado dentro de nós, é o que, olha bem, é o que clama. Gente, presta atenção nisso. Já escutaram essa expressão, Abba, Pai? Essa expressão, Abba, Pai, ela expressa um grau de intimidade. Intimidade. A primeira pessoa que fez isso foi Jesus Cristo, orando ao Pai. E essa expressão Abba, a palavra Abba significa Pai. Que está dizendo é papai. Paizinho. É uma expressão de intimidade. É uma forma de se expressar a Deus como se existe uma relação extremamente íntima. E diz que esse Espírito de Cristo foi colocado dentro de nós. É por isso que diz que nós clamamos hoje, Abba, Pai. Agora, a pergunta é, quem clama Abba, Pai em nós? Queridos, é o Espírito de Cristo em nós, através de nós, clamando, papai, a Deus. É o próprio Cristo em nós, clamando, papai. Estamos indo, irmãos, estamos indo de carona nesta glória. Mas ao mesmo tempo, por vontade de Deus, somos herdeiros, junto com Cristo. É vontade de Deus isso. Para nossa justiça, nosso conceito de justiça humana, isso não encaixa. Mas essa é a vontade de Deus, desde sempre. E diz que o Espírito Santo, olha bem, o Espírito Santo que está em nós, ele se conecta com o nosso espírito humano. O Espírito Santo diz ao nosso espírito humano de que nós somos filhos de Deus. Isso se expressa da seguinte forma:
o testemunho do Espírito no nosso foro íntimo. O Espírito dá testemunho dentro de nós, através da convicção. É aquela coisa que você diz, Deus fez uma obra na minha vida e eu sei que Ele fez essa obra em mim. Eu sei o que tem dentro de mim. É algo pessoal, é subjetivo, mas você sabe que é verdadeiro. É o Espírito dando testemunho ao teu espírito que você é filho de Deus. É aquele que é, sabe que é. Aquele que é, sabe que é. E não é simplesmente da fala da boca para fora. Outro texto bíblico, Efésios, capítulo 1. Efésios 1, do versículo 3 ao 5. Outro solteiro feliz, pode falar com voz forte, por favor, o texto. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É isso? Até o 5. Até o 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Queridos, esse texto em resumo, gente, esse texto em resumo, o que Paulo, o apóstolo, está dizendo é: fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, olha bem, predestinados para ser adotados. Significa que Deus, em seu eterno presente, Ele viu você antes que Ele criasse o próprio mundo. Ele viu você e disse: eu quero aquele cara, eu quero aquela mulher como filho. Vamos passar pelo menos, não sei, uns milhares de anos, mas quando chegar a hora eu vou acordar ele. E vai ser filho meu, vai ser filha minha. Gente, se você pensa nisso, quem é você? Quem sou eu? Para que Deus tivesse olhado para nós. E Ele fez isso, sabe por quê? Gente, sabe por que Ele fez isso? Porque Ele adotou você. Porque Ele quis. É o que a Bíblia diz. Ele quis. E sabe o quê? Porque foi um ato soberano dele? Porque não deu explicação para ninguém. Foi um ato soberano. Gente, se você entendesse a dimensão disso espiritualmente, o louvor e a adoração que nós fazemos aqui nesta congregação, seria uma loucura. Seria uma loucura. Eu quero concluir somente dizendo isso. Contando uma história curtinha, bem curtinha. Uma história que você talvez já conheça. Daquele pai que vivia com o filho dele, até que chegou um bandido, um delinquente, e matou o filho daquele homem. Aquele homem, depois disso, ele se dedicou a procurar o bandido que fugiu. O bandido fugiu, mas aquele pai buscou aquele bandido, por terra e mar, buscou aquele bandido. Enquanto buscava aquele bandido, algumas pessoas diziam: se esse pai pega esse bandido e mata ele da forma mais cruel, todo mundo apoiaria. Esse é o pensamento humano. Mas isso se chamaria vingança, não é? A segunda coisa que esse pai poderia fazer com esse bandido é pegar esse bandido e entregá-lo para a justiça. Todo mundo diria: está fazendo justiça. Todo mundo diria, aplaudiria, falando: não, nossa, esse pai tem sangue de barata, né? Ele tem um coração terrível, tremendo. Mas o que acontece, querido, presta atenção. Se esse pai encontra o bandido, perdoa o bandido, ama o bandido, adota o bandido como filho para ocupar o lugar do filho dele que esse bandido matou.
e leva esse bandido para a casa da casa dele. E a partir daquele momento, aquele bandido se torna filho daquele homem. Como você chamaria isso? Que nome você daria a isso? Essa loucura foi exatamente o que Deus fez conosco. Nós somos esse bandido. Nós fugimos de Deus a vida inteira, mortos em delitos e pecados, fugindo de Deus sempre, não querendo saber dele. E Deus nos buscou. Ele veio atrás de nós. Nós nunca procuramos por ele. Ele veio atrás de nós e nos encontra, nos perdoa e nos adota como filhos. E sabe o quê? E nos leva para a casa dele como herdeiros dele. Queridos, isso é incompreensível para a mente humana. Queridos, essa história grafica para você o que é a natureza do Evangelho. Que esse mundo não conhece, que a religião não conhece, e que os pregadores dessa geração são ignorantes e não se atrevem, os que sabem não se atrevem a falar disso. Mas nisso consiste o Evangelho de Jesus Cristo. Essa bendita, gloriosa loucura. Amém?